De regresso ao terceiro e último bloco do Contacto Direto. Os protestos pós-eleições foram caracterizados por excessos e violação dos direitos humanos de todas as partes, incluindo manifestantes, não manifestantes e até agentes da polícia, segundo a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Perante várias denúncias, qual tem sido o posicionamento da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e da Comissão Central da Ética Pública? Acompanhe. Depois de quase 2 meses desde o início das manifestações pós-eleitorais, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos apareceu para reagir em torno da violência registrada ao longo dos protestos. A instituição classifica a violência como generalizada e causada pelas duas partes, nomeadamente os manifestantes e a polícia. Violência, como dizíamos anteriormente, generalizada neste momento, e eu digo generalizada é que em algum momento Cabo Delgado não tinha, mas hoje, infelizmente, já também temos esta situação. Portanto, ela acabou-se generalizando. Ela é alimentada de parte a parte, ou seja, da parte dos manifestantes, que hoje até pode-se dizer que há divisões de grupos. Em algum momento há alguns que comportam-se de uma forma, outros comportam-se de outra forma, aqui não se percebendo claramente quem é quem. Ela é generalizada, mas também vemos uma violência de alguma forma também da parte daquela entidade que deveria proteger os cidadãos, quando age de uma forma que não deveria. Estamos todos unidos na busca desta paz e também de uma solução pacífica para este problema que hoje vivemos. Como já se disse, vivemos num ambiente de grande tensão, de inseguranças, de incertezas, de muito medo que está a ser gerado, de pânico e principalmente pelo desrespeito pelas autoridades, pela vida e pela integridade social. Por isso nós dizemos não à violência e também não ao ódio. O provedor de justiça, Isaac Chand, diz haver falta de compreensão sobre o sentido do direito à manifestação e que tem sido a causa principal da violência. Nós temos que lamentar quer a morte da criança, no caso a que se referiu, quer a morte do próprio polícia. Então, eu acho que este é um momento para todos nós da aprendizagem, por isso eu dizia, temos que aprender, temos que discutir, temos que refletir sobre como fazer as manifestações. Se nós soubermos fazer isso, se nós soubermos e compreendermos o sentido do direito à manifestação, nós vamos deixar de ter estas situações. Mas enquanto isso não acontece, é nossa obrigação, mais uma vez, aparecer na sociedade, apelar para que a lei seja respeitada, quer pelos manifestantes, quer pela polícia. A academia também tem estado atento à situação que tem arrastado o país à violência. Por exemplo, o filósofo e reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Ngüenya, adverte que a justiça não deve ser traduzida pela vingança. Às vezes justiça é fazer pagar e confunde-se com vingança. Às vezes justiça confunde-se com vingança, confunde-se com ódio, confunde-se com a necessidade de ver o outro a sofrer, fazê-lo pagar pelo mal que nos fez. Eu costumo chamar a justiça uma mulher, uma costureira. O que é que faz uma costureira? Uma costureira pega numa agulha, pega fios diferentes e com muita paciência e tenacidade cose. Junta cores, junta tamanhos e faz uma camisola que nos aquece nos tempos de inverno. Quanto mais fio ela mete, mais a camisola é quente. E quanto mais cores ela mete, mais a camisola é bonita. A justiça não tem que ser vingança, não tem que ser fazer pagar, não tem que ser fazer mal.
não tem que ser impedir a felicidade ou a sobrevivência de outros. Tem que ser uma capacidade de pegar fios dispersos, irmos cozendo com as nossas diferenças, cozendo com as nossas alteridades, cozendo com cores diferentes, com etnias diferentes, com partidos diferentes, com sensibilidades diferentes. Só assim se constrói um país. Só assim se permite que a população de um país possa estar junto e possa crescer. Severino Ngüenya chama a atenção para a reconciliação dos moçambicanos e é o que chama de costurar o país. Por isso, nós fizemos formações diferentes. Nós fomos estudar engenharia, é a maioria dos nossos estudantes. Nós estudamos ciências humanas e sociais, estudamos direito, e parecia que a nossa missão fosse de fazer crescer Moçambique, praticando com ética e deontologia, como vocês leram aqui, aquilo que aprendemos e disseram vocês na leitura, a última palavra era para o bem da humanidade e para o bem de Moçambique. Parece que essa fosse a nossa vocação. Mas hoje subentra uma vocação mais urgente. Sermos costureiros. Costurarmos Moçambique. Participarmos a fazer com que a reconciliação do nosso país volte. Que a paz volte e que ela possa progredir. Essa é a condição para a nossa existência, é a condição para o nosso crescimento, é a condição para deixarmos um futuro àqueles que vão vir depois de nós. Eu queria vos sugerir isto ao terminar, que a palavra de ordem nas vossas cabeças e corações fosse Moçambique, por cima de tudo e de todos, por cima das partes. Que a palavra guia fosse esforço de reconciliação, que isto por nos custar, esforço pela paz. Não importa a quantidade nem a qualidade de esforço que temos que fazer. Esta é a condição para nós vivermos, sobrevivermos, crescermos. O filósofo recorda como se desencadeou a guerra civil em Moçambique, apontando interesses pela exploração de recursos naturais no país por detrás do conflito e alerta para este risco no presente. A verdade que quero vos transmitir das minhas angústias é que ficamos independentes em junho de 75 e em fevereiro de 76, para os mais novos que não sabem, em fevereiro de 76 já estávamos de novo em guerra. O exército sul-africano bombardeou uma zona da Beira, uma refinaria de gás e petróleo. Depois bombardearam Chiqualaquala, aqui, e Mapai, na zona de Gaza. Era o início de uma guerra que ia durar 16 anos. Chamou-se civil, mas ela acabou quando a guerra entre as potências terminou. Quando eles já não tinham mais nada a se disputar, porque uma parte tinha perdida, então a guerra chamada civil em Moçambique terminou. Ela matou muita gente, ela destruiu muitas infraestruturas, ela criou muitas inimizades. Vamos dizer que em Moçambique não falta peixe, também não falta na Tanzânia e Angola. Os peixes precisam de se alimentar. Talvez não falte peixe porque há muito sangue de cadáveres. Talvez o número de homens e mulheres das nossas terras deitadas fora, fuziladas, ou que se matavam para não cair na escravatura, era tanto, tanto e tanto, que o peixe pode faltar no Ocidente, aqui não falta. Há muita gente que morreu, há muita gente que sofreu, para chegarmos um dia a ser livres e independentes e construirmos um país. Quando chegamos à independência, recaímos em novas guerras. Quando nos impuseram acordos, como o Banco Mundial e o FMI, quero repetir, nós perdemos de vista o nosso contrato social. E hoje estamos a afundar
na maior das mais controversas e mais perigosas guerras que um país pode ter. Hoje estamos a entrar, de facto, numa guerra civil, numa guerra entre nós. O acadêmico considera que a violência cega e desvia o foco sobre as prioridades do país e alerta que, enquanto isso acontece, a exploração dos recursos naturais continua. Às vezes a dor cega, às vezes a dor não nos permite olhar para frente e fazer escolhas sobre o que é mais importante. A dor cega de tal maneira que provoca ódio, provoca contraposições, divisões, e metemos-nos a matar uns aos outros, a massacrar nos quarteirões, nos bairros, nos subúrbios e nas províncias. E quanto mais pessoas matamos, quanto mais morrem, mais mártires temos e mais vontade de vingança temos. Quanto mais pessoas morrem, mais nos dividimos. Quanto mais nos concentramos a matar entre nós, o gás não parou de sair em Cabo Delgado. Não parou nem um dia de sair em Cabo Delgado. Elon Musk não parou nem um dia de ter o grafite de Balama. Não há um dia em que os peixes não são pescados no alto mar, em que aqueles recursos que nós precisávamos para ajudar as nossas crianças nas escolas, os nossos doentes nos hospitais, na reconstrução de infraestruturas e do crescimento do nosso país, não são levados por outros. A violência e o ódio cegam e fazem-nos esquecer o que é o mais importante. O mais importante é Moçambique. E para ter este Moçambique, temos que nos reconciliar entre nós. Esta devia ser a palavra de ordem, na cabeça e no coração de cada um de nós. Por quanto mal nos tenhamos feito, por quanta dor possamos ter, os homens que conseguem avançar na vida são aqueles que conseguem priorizar o futuro. Dizer que no altar do futuro podemos e devemos sacrificar todos os passados e todas as dores. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de nos reencontrar. Nós precisamos, para ter paz, para ter um reencontro, precisamos de justiça. Isaac Xande exorta que os interesses de cada um neste cenário de crise não podem sobrepor a lei. Na minha opinião, tudo se estraga porque nós fazemos as coisas sem prestarmos muita atenção à lei. Fazemos como nós queremos fazer, em função dos nossos interesses. Mas temos que observar todos, incluindo o Estado, incluindo a polícia, temos que observar a lei. A incerteza continua patente no seio dos moçambicanos em relação à crise pós-eleitoral que o país atravessa desde 21 de outubro do ano corrente. A violação de direitos humanos tem estado a aumentar cada vez mais ao passo que a situação se prolonga. O pesadelo da violência foi o tema desta edição do Contacto Direto. Que as nossas diferenças não nos levem à violência e morte. A vida é preciosa e todos os moçambicanos são importantes para a construção deste país. O Contacto Direto volta na próxima semana com mais um assunto que marca a atualidade. Obrigada pelo carinho da sua audiência.